Dando continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. Domingo passado nós demos aí uma pausa, onde eu trabalhei um outro tema, mas voltamos agora e a sequência da nossa exposição está ali no capítulo 3 do Evangelho de João. Abram aí suas Bíblias. Capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 22 até o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 até o versículo de número 30. Acompanhe a leitura que será feita. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele a quem estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, nós engrandecemos e louvamos o Teu nome. E nessa hora nós clamamos ao Teu Santo Espírito que nos dê a graça de compreender a Sua mensagem para as nossas vidas esta noite. Compreender e praticá-la, entender e vivê-la por todos os dias da nossa vida. São lâmpadas para os nossos pés, a Tua santa e bendita palavra, a Tua santa e bendita instrução, Teu santo e bendito direcionamento. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos a Ti, Deus. Amém. Algum tempo atrás, nós tínhamos um grande movimento dentro do evangelicalismo brasileiro, uma teologia, um ideal dentro do evangelicalismo brasileiro que se chamava teologia da prosperidade, onde se colocava Deus num banco e se exigia a Deus algumas trocas. Então, se dava a Deus algo para que Deus retribuísse. Então, se eu dou o meu dízimo, Deus tem a obrigação de me retribuir. Se eu dou X, eu determino a Deus que me devolva 2X. Se eu dou 2X, eu determino que Ele me devolva 4X e por aí vai. Essa teologia foi desbancada, ainda resta resquícios dela, mas ainda pouca coisa em vista do que era, mas há algo que vem emergindo, que também não é tão recente assim, que tomou o lugar da teologia da prosperidade, que é a tal da teologia coaching. E aqui eu vou fazer uma separação para que a gente possa entender a qual campo do coaching eu estou me referindo. Esse termo, coaching, ele é muito alargado, existem muitos direcionamentos a respeito dele. Existem aquelas pessoas que trabalham honestamente com isso, no âmbito aí, organizacional, administrativo, comercial, e está tudo certo.
É uma profissão como qualquer outra, digna de honra como qualquer outra. Tudo bem, o problema é que quando essa ideia ela vai se alargando e ela adentra a igreja. E qual o grande problema desse tipo de visão dentro da igreja? São os objetivos que elas oferecem, ou que elas propõem. Ela, no caso, a teologia coaching. E o objetivo que ela propõe é centralizar-se na figura humana, o homem como centro das realizações, com o objetivo de levar esse homem ao sucesso. Com o objetivo de honrar cada vez mais a figura humana. De fazer com que o homem seja cada vez mais reconhecido. Tenta mostrar para o homem que se ele puxar algo de dentro dele, ele cavar e pegar o seu esforço e sua dedicação, ele vai galgar degraus e ele vai ser o maior. Ele vai ser o grande. Esse é o grande problema. A essa restrição do coaching que se torna e adentra a igreja e se torna uma teologia, uma ideia, um ideal de vida que existem diversos problemas por trazer essa centralidade na figura do homem e torná-lo, a partir dos seus esforços, o grande realizador de todas as coisas com o intuito de promover-lhe todo o sucesso e honra. E nós gostamos de honra, não gostamos? Nós gostamos de ser reconhecidos, não é? Gostamos de ser notados. Gostamos de ser percebidos na sociedade, no campo acadêmico, no campo profissional, dentro da nossa casa, por nossos pais, por nosso pai, por nossa mãe, por nossos filhos. Nós queremos ser notados, queremos ser reconhecidos, queremos ser percebidos. Queremos o reconhecimento. Quando nós olhamos para esse texto lido, João capítulo 3, do versículo 22 até o versículo de número 30, nós temos esse anseio evidenciado pelos discípulos de João. O desejo de reconhecimento. Jesus, quando a gente volta aí para o texto anterior, ele estava em Jerusalém, onde ele conversa com um religioso, Nicodemos. Então ele sai de Jerusalém, onde ele realizara muitos sinais, e vai para o derredor, o deserto que nós chamamos ali de deserto da Judéia. É uma região ao derredor ali de Jerusalém. E ali, junto com os seus discípulos, ele batizava, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Capítulo 4, versículo 2, se você olhar, João explica que não era Jesus necessariamente que batizava, mas sim os seus discípulos, porque era um batismo de arrependimento, um batismo de água, que era aquele mesmo batismo administrado por João Batista. Então nós temos na região da Judéia, Jesus com os seus discípulos realizando este batismo, e nós temos ali na região chamada de Enom, perto de Salim, onde haviam tanques com água, João Batista realizando os batismos. O batismo que ele realizava lá da além do Jordão. E provavelmente João Batista saiu dali da região de onde ele estava por conta de algum nível de perseguição e entraves que ele sofreu, então ele se dirige a outra região. E aí é nesse cenário, nesse ambiente, que o texto nos diz. Isso aconteceu antes de João ser encarcerado. E há ali, então, os discípulos de João e um judeu. E emerge uma contenda entre eles. Um entrave entre eles. Uma disputa entre eles. E essa disputa entre eles evidencia o coração daqueles homens, que eram corações que lutavam por reconhecimento. Os discípulos de João lutam pelo próprio reconhecimento. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que aí do versículo 22 ao 24 é pintado esse cenário, é dado o ambiente de onde essas coisas acontecem. E a partir do versículo 25, os discípulos chegam a 26, os discípulos chegam a João com esse questionamento. E aqui a palavra contenda, dita aqui no versículo 25, não é uma simples discussão. É um embate ferrenho, capaz de dividir,
capaz de quebrar relacionamentos, capaz de levantar brigas. É a mesma expressão usada lá de quando Paulo entra num embate com Barnabé. É algo forte sobre a purificação. E purificação aqui é o batismo, tá? Porque o ritual do batismo é o ritual de purificação. É a mesma coisa. Então, quando se diz que se levanta uma contenda a respeito da purificação, é a respeito do batismo. E o que está por trás disso? Quem realiza o batismo é alguém que tem autoridade. É alguém que é dado poder para que ele realize esse batismo. Então, os discípulos de João chegam a João, o seu mestre, e dizem: Rabi, mestre, aquele, olha como eles se dirigem a Cristo Jesus, aquele homem que estava contigo da além do Jordão, também está fazendo o que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui. E aí, tem algo legal aqui, no finalzinho do versículo 26, diz assim, ó, e todos lhe saem ao encontro. Mestre, tem alguém que está aparecendo mais do que a gente. Mestre, tem alguém sendo reconhecido mais do que a gente. Todos saem ao encontro dele. Mestre, tem alguém sendo referência mais do que a gente. No fundo, o questionamento desses discípulos é este. Tem alguém sendo reconhecido no nosso lugar? Tem alguém recebendo honra no nosso lugar? Esse questionamento escancara corações desejosos de reconhecimento. Corações ardentemente ansiosos por serem notados, percebidos, reverenciados. E corações que querem tanto e desejam tanto o ser reconhecido, quando percebe que outros estão sendo reconhecidos no seu lugar, desfalecem. E assim é com cada um de nós. Porque da mesma forma como aqueles discípulos de João, eles lutam e buscam por reconhecimento, nós também lutamos por reconhecimento. Nós também andamos ansiosamente e ardentemente uma jornada de busca pelo sucesso. Uma jornada de busca pela honra. Uma jornada de busca por ser referência. E quando outros são reconhecidos, aonde nós gostaríamos de ser reconhecidos, a gente desfalece, a gente morre. Porque quem vive em busca da honra morre quando outros são honrados no seu lugar. Quem vive atrás de reconhecimento desfalece, murcha, deteriora, quando outros são reconhecidos no seu lugar. Mas esse é o nosso coração, ansiosos por sermos reconhecidos, por sermos notados, e queremos isso o tempo todo, em todo momento. E isso, de certa forma, mostra, ou também abre as portas, escancara o nosso interior e mostra uma falta de contentamento. E a falta de contentamento faz com que nós projetemos no reconhecimento, no sucesso, no receber honra, esse reconhecimento, esse contentamento, esta satisfação. E acaba se tornando um caminho muitas vezes sem volta. Eu ouvia um filósofo brasileiro, Philippe Pondé,
e ele falava acerca dessa realidade do coaching, e ele dizia que quem vive uma jornada de busca pelo sucesso, pelo reconhecimento e pela honra acima de tudo e acima de todos, está num caminho de frustração e fracasso. E por que ele diz isso? E eu concordo muito, porque esse caminho, essa jornada, ela é insaciável. Ela é insaciável. Porque à medida em que nós alcançamos um degrau, outro surge. E quando nós alcançamos esse degrau novo que surgiu, outro surge. E nós insaciavelmente vamos buscando o reconhecimento, estar em evidência, o ser referência. E nada de errado com receber honra, tá? Nada de errado em receber reconhecimento. Nada de errado mesmo. O problema é o nosso coração. O problema é onde o nosso coração está enraizado. O problema é nós termos no reconhecimento nosso fim de vida. O problema é nós termos nesta questão de receber a honra o grande objetivo final da nossa existência. É aí que mora o perigo, é aqui que está o problema, é aqui que está o grande pecado, é aqui que se revela a grande idolatria do nosso coração. Às vezes é muito sutil, às vezes a gente não sabe que a gente tem isso. E eu conto um testemunho de algo que aconteceu na minha vida e que me mostrou que eu tinha esse trem. E ainda tenho. E preciso cuidar para que isso não seja algo que me faça perder-se. Quando meu filho nasceu, meu filho tem 2 anos e meio, então não faz muito tempo. Quando meu filho nasceu, passado alguns tempos ali, toda a dificuldade do recém-nascido, o tempo que demanda, os cuidados, né, toda essa dificuldade ali, obviamente que isso pesa para o homem, pesa muito mais para a mulher, isso aí sem dúvida. Ainda que o tempo seja dividido, ainda que seja 70% do tempo do homem e 30% para a mulher, sempre vai pesar, o boleto sempre é maior para a mulher, inevitavelmente. Tá? Mas ali, diante de todas essa nova realidade que se achegou diante de nós, sabe o que surgiu no meu coração? Choca, viu? Meu filho vai me atrapalhar. Meu filho vai atrapalhar a minha carreira. Meu filho vai atrapalhar o meu desenvolvimento. Eu queria estudar mais. Isso na minha mente, isso eu não falava para ninguém. Lógico, quem que vai falar um negócio desse? Hoje que eu consigo lidar com isso, eu falo. Mas lá, isso tudo estava aqui, ó. E aqui, ó. Eu amo, sempre amei meu filho. Mas o nascimento dele evidenciou a idolatria do meu coração. Mostrou que eu estava muito preocupado em ser reconhecido em alguma esfera. Mostrou que eu queria ser referência em algum canto. E que ele, por tomar o meu tempo, o tempo que eu poderia estar dedicando ao meu desenvolvimento, estava me atrapalhando. É sutil. E Deus usa as coisas mais inusitadas para descortinar a idolatria do nosso coração. Porque nós queremos, nós lutamos pelo reconhecimento. Nós queremos estar em evidência. Nós queremos ser referência em quaisquer áreas que sejam. E já disse, nada de errado. O problema é o nosso coração. E aonde a esperança, o contentamento e a satisfação estão fundamentados. Se eles são dependentes deste reconhecimento,
há um pecado. Que às vezes é sutil, mas ele está ali. Nós lutamos por reconhecimento, como aqueles discípulos de João lutavam por reconhecimento. Mas aí vem João Batista. E quando eles chegam para João Batista e colocam diante de João esse questionamento, a partir do versículo 27 vem a resposta de João. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se, por um lado, os discípulos lutam por reconhecimento, o que nós percebemos nessa segunda parte é que João luta para apontar para o reconhecimento de Cristo. Não o reconhecimento que Cristo dá a ele, o reconhecimento que deve ser dado a Cristo. Que deve ser direcionado a Cristo. Os discípulos de João lutam por reconhecimento. João luta para fazer Cristo ser reconhecido. E aqui, a partir do versículo 27, ele começa... Quando ele diz o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, ele está falando, ele vai começar a fundamentar o chamado dele. Está dizendo, a minha função, aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu vim realizar, eu realizo, eu faço, eu posso fazer porque do céu me foi dado. E também expressa contentamento da parte de João. Está dizendo, essa é a minha função e ela foi dada por Deus. É um contentamento expressado na contramão da falta de contentamento dos discípulos dele. João vai redirecionar os seus corações, porque seus discípulos buscam por reconhecimento. João busca reconhecer a Cristo. E aí ele reforça aquilo que ele já havia dito lá no primeiro capítulo. Aqui no versículo 28, ele reforça o que ele já havia dito quando ele é interrogado pelos fariseus, lá no primeiro capítulo. Ele está dizendo, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo. Naquele momento, naquela narrativa, João é questionado pelos fariseus e ele diz, eu não sou Elias. Eu não sou profeta. Eu não sou Cristo. Tirem os olhos de mim. Ele está reforçando isso. Ele fala do chamado dele, do contentamento que ele tem em receber essa função do Senhor. E ele está dizendo para aqueles que estavam descontentes, que estão ouvindo, olha só, eles estão ouvindo o tempo todo a respeito de Jesus. Porque eles dizem, aquele que estava contigo da além do Jordão, que você testemunha, ele está batizando e todos vão ao seu encontro. Eles estão ouvindo a respeito de Jesus, mas ainda não reconheceram quem Jesus é. Não reconheceram que aquele homem é a salvação da vida de todo ser que existe. Então João precisa reforçar. Eu não sou o Cristo, vocês são testemunhas de que eu estou reforçando isso o tempo todo. Eu não sou o Cristo, mas eu tenho outra função. Um direcionamento, que é o quê? Ser o seu precursor. Capítulo 1 de Marcos, capítulo 1 aqui de João, a voz que clama no deserto. Aquele que veio para ser testemunha da luz. Ele mesmo não é a luz, mas veio para testificar da luz. Eu não sou o Cristo, eu vim para ser o precursor. E aqui ele expressa mais uma vez no versículo 29 o seu contentamento. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, e aqui amigo do noivo entenda-se por padrinho. Padrinho que está presente e o ouve o noivo, muito se regozija pela voz dele. Numa cerimônia de casamento, o padrinho e a madrinha, os padrinhos e as madrinhas não são o centro das atenções. Quem são o centro das atenções? O noivo e a noiva.
Se bem que tem padrinho e madrinha que quer chamar mais atenção que os dois, mas são os dois o foco. João está dizendo, eu sou o amigo do noivo. E eu me alegro por estar apontando para ele, porque ele é o centro de todas as coisas. Ele deve ser olhado, ele deve ser notado, ele deve ser reconhecido, ele deve ser honrado, e eu me alegro ao ouvir a voz deste que é reconhecido, honrado e notado. E aí ele finaliza, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí vem o discurso que corta o pescoço de toda teologia coaching que possa existir. Convém que ele cresça e eu diminua. Se os discípulos de João tivessem levado esse questionamento a um teólogo coaching, dentro do direcionamento que eu falei, tá bom? Não amplie esse entendimento. Fique ali, nesse perigo dentro da igreja. Se levasse esse questionamento para um palestrante, teólogo, coaching, ele diria, olhem para dentro de vocês. Puxem toda a força que está dentro de vocês. Caminhem, vocês são fortes, vocês são bons, sigam esses passos. E vocês vão ultrapassar estes que estão sendo evidenciados. E Jesus e seus discípulos vão ficar para baixo. E vocês serão os que terão todo sucesso. Vocês crescerão e eles diminuirão. E João está dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João Batista lutam por reconhecimento. Tal qual os discípulos de Jesus diversas vezes expressam nos evangelhos essa ideia. No texto que nós lemos na liturgia, quem é o maior no reino dos céus, eles estão querendo saber deles, quem deles é o maior no reino dos céus. E certa vez andando os discípulos à frente de Jesus, eles estão discutindo entre eles. Quem vai se sentar à direita de Jesus? Quem vai se sentar à esquerda de Jesus? Quem vai ser o top? O top da direita e o top da esquerda. Jesus está dizendo, para com essa ideia de dominação, de honra, Para com isso. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Ninguém quer servir a todos, não é? A gente quer ser servido. A gente quer receber. A gente quer ser reconhecido e ser servido. Reconhecer e servir, dureza, hein? João aponta para aquele que deve ser reconhecido. Que ele cresça, convém, é necessário, é primordial, é essencial. Que ele se torne grande. Aqui o entendimento do convém que ele cresça ou diminua é que ele se torne grande e eu me torne pequeno. Teologia completamente anti-coaching. E de fato, depois dessa última declaração de João Batista, convém que ele cresça ou diminua, João, o evangelista, o escritor, não traz mais nada acerca de João Batista. De fato, João diminui a tal ponto. Olha como João é honrado, porque Jesus honra João, não é? Jesus diz nos evangelhos aos seus discípulos e aos religiosos que estavam diante dele certa feita, diz assim, de mulher não há quem seja nascido de mulher maior do que João Batista. E depois ele diz, mas no reino dos céus ele é o menor de todos. Mas Jesus reconhece a honra de João Batista. Grandemente, de mulher não há nascido alguém maior que João Batista. Nesse momento que Jesus diz essa declaração, João estava preso e tinha enviado os seus discípulos para perguntar para ele, é o Senhor mesmo, o Cristo? Ou a gente deve esperar outro?
E aí, quando os discípulos voltam com a resposta de Jesus que ele havia dado, volte e fale para João. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aí os discípulos de João saem com essa informação para levar para João Batista. E aí, aqueles que estavam ali, Jesus continua e diz, de mulher, nascido de mulher, não há quem seja maior que João Batista. Porque quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado de lá para cá? Continua o discurso. Jesus reconhece a autoridade e dá honra a este homem. Mas olha qual foi o fim deste homem. Olha a honra recebida humanamente deste homem. Que diminua eu e tu cresça. Foi encarcerado. Porque confrontou os desmandos do rei Herodes. Sua luxúria. Sua imoralidade. E decapitado e colocado sua cabeça numa bandeja como prêmio. E tem muita gente nas igrejas clamando, Senhor, me honra. Chegou o momento de me honrar. E aí eu pergunto, você tem certeza? Você tem certeza que você quer ser honrado? Aí a pessoa vai dizer, eu quero ser honrado, mas não como João Batista foi. Tá bom, beleza. João diminuiu mesmo, humanamente falando, para que a mensagem do Cristo, o evangelho do Cristo fosse cada vez mais evidenciado. João aponta para aquele que é digno de toda honra. João aponta para aquele que é digno de todo reconhecimento. João aponta para aquele que é digno de toda majestade, mas paradoxalmente, este que é digno de toda honra, de todo reconhecimento, de toda majestade, de ser percebido e de ser notado, ele se esvai da sua majestade e da sua divindade por breve tempo e escolhe deliberadamente sofrer o desprezo, a humilhação, o desamparo. A morte de cruz. E embora na cabeça de Jesus estivesse uma inscrição, INRI, este é o rei dos judeus, ele morreu como um ladrão, se fazendo maldito, porque maldito todo aquele que pregado no madeiro em lugar de malditos, para fazer destes malditos, eu e você, benditos. Aquele que é bendito se fez maldito, para que malditos fossem feitos benditos. Jesus escolheu vencer não pelo sucesso, não pela fama, não pela evidência, mas de maneira humilde, sacrificial, dolorosa, para que a nossa humilhação, o nosso desprezo, seja breve. E recebamos, no final das contas, toda a honra de sermos filhos de Deus. E da mesma forma como João aponta e luta por Cristo ser reconhecido, nós, em contrapartida, ao lutarmos pelo nosso próprio reconhecimento, devemos lutar para que Cristo seja reconhecido, para que Cristo seja engrandecido, para que Cristo esteja em evidência. Que nós busquemos honrar, ao invés de buscarmos a honra. Aí eu tive que lidar com esse pecado do meu coração, lá quando meu menino nasceu. E eu não queria reconhecer isso. Falei, não,
É muito perverso esse tipo de pensamento. Meu filho me atrapalhar porque eu quero crescer? Mas porque essa é a perversidade da nossa natureza. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi reconhecer e pedir perdão a Deus por isso. É a primeira coisa que nós precisamos fazer, reconhecer essa idolatria, esse desejo, essa ansiedade por reconhecimento, essa busca em uma jornada que nos coloque em rumo ao sucesso a todo tempo e a todo momento, e pedir perdão a Deus. Clamar o perdão de Deus, e Ele certamente derramará o seu perdão sobre nós. E a segunda coisa que eu fiz foi honrar a Deus nessa situação. Como que eu honro a Deus nessa situação? Cuidando da minha família. Não deixando meu filho de lado e sobrecarregando a minha esposa para ir lá estudar. Para ir lá fazer o que eu queria fazer, porque eu queria ser grande, né? Se bem que é difícil ser grande, que só se eu colocar salto alto, né? Ainda bem que tem esse degrau aqui. Cuidando da minha família. Aliviando o fardo pesado da minha esposa naquele momento. E estando presente no desenvolvimento do meu filho. Honrando o meu filho e honrando a minha esposa, eu honro a Deus. Ao invés de buscar a minha honra, ao invés de buscar o meu reconhecimento, eu reconheço a bênção e o privilégio de Deus cuidando da minha família. E é isso que eu tive de reconhecer e fazer, e tenho ainda. Porque essa desgraça não larga do nosso pé. Esse desejo da gente querer ser grande. Porque o mundo prega isso, o mundo louva isso. Tá? Então essa desgraça tenta grudar no nosso, e não largar mais. Então a gente tem que estar policiando o tempo todo, orando, clamando, e se isso vem, é pedindo perdão para Deus. E nesse processo Deus vai dando graça de realizar alguns desejos que nós temos no nosso coração. Então, por exemplo, agora no meio do ano eu terminei a minha pós-graduação. Deus permite. No tempo dele, beleza. Não é o nosso. Mas a partir do momento que nós entendemos e descansamos o nosso coração e percebemos que não é essa busca incessante por sucesso que vai trazer contentamento à nossa vida, Deus vai mostrando o contentamento nos detalhes que Ele mesmo proporciona a cada um de nós. Muitas famílias, assim, essa é uma das coisas, né? Não são todos, mas muitas famílias ou pessoas decidem não ter filhos por conta desse pensamento. Porque vai atrapalhar na carreira, vai atrapalhar no sucesso que quer alcançar. E eu falo isso não para trazer culpa no seu coração se você escolheu esse caminho, mas para que a partir de hoje e de agora o seu coração seja redirecionado à esperança viva. Porque se em algum momento você disse que o filho atrapalharia o seu sucesso, a grande questão não é o filho, mas é a busca pelo seu sucesso. Se ontem foi o filho, amanhã será outra coisa. É necessário que esse desejo seja retrabalhado, que esse seja, na verdade, morto, extinguido, exterminado da nossa vida para que nós possamos caminhar. Então não é para trazer culpa para o seu coração, porque não é isso que Cristo faz, pelo contrário. O sacrifício de Cristo Jesus, que nós celebramos à mesa dele, o pão e o vinho, é retirar toda a culpa do nosso passado, das nossas más escolhas, do nosso pecado coberto por justificativas. Cristo amassa isso como um papelzinho, um rascunho que nós usamos, nós amassamos e jogamos no lixo. E ele diz, a partir de agora, daqui para frente, redirecione o seu coração. Eu sou o seu contentamento. Não é a sua carreira, não é o seu sucesso, não é o reconhecimento que você tem dos seus pais, não é o reconhecimento que você tem dos seus professores, não é o reconhecimento que você tem do seu patrão, não é o reconhecimento que você tem dos seus funcionários, não é o reconhecimento que você tem da igreja, não é o reconhecimento que você tem dos seus líderes. Não é. Porque isso é insaciável. Insaciável. Quando nós vivemos em função destas coisas.
partir de agora, daqui para frente, o nosso coração é convidado a se contentar no Senhor. E nós o honramos quando nos contentamos nele. E declaramos, tal qual João Batista, nós que ouvimos a voz do noivo já, essa alegria já se cumpriu em mim. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu trago 2 questões para nós refletirmos e praticarmos sobre tudo que nós falamos. A primeira coisa, reconhecer o nosso pecado e a nossa idolatria. É necessário que nós reconheçamos se estamos vivendo isso. Se nós ansiamos por isso, pelo reconhecimento acima de qualquer coisa, por receber honra acima de qualquer coisa, por ser notado acima de qualquer coisa, para ser percebido acima de qualquer coisa. É necessário a gente reconhecer. E reconhecendo, é necessário que nós clamemos o perdão do Senhor. Porque a partir desse movimento, Deus começa a tratar do nosso coração. Segunda coisa, exercitar o reconhecer, ao invés de buscar ardentemente e ansiosamente pelo reconhecimento. Então você, quando chegar na sua casa, ou quando sair dessa porta, ou aí no banco mesmo, se olhar para sua esposa, reconheça a importância dela para a sua vida. Reconheça tudo que ela tem feito em favor da família. Você, esposa, ao olhar para o seu marido, reconheça a importância dele para a sua família e tudo que ele tem feito em favor da família. Filhos, filhas, olhem para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. Reconheça a importância que ela tem para a sua família e tudo que ela tem feito em favor da sua vida. Papais, mamães, avós, titios, titias, olhem para os seus queridos filhos, filhas, sobrinhos, netos. Reconheçam a importância deles para a sua vida e a expressão de alegria que eles são para a família. A expressão da alegria de Deus encarnados ali. Funcionários, reconheçam a importância dos seus patrões. Patrões, reconheçam a importância dos seus funcionários. Irmãos e irmãs, reconheçamos a importância da comunidade cristã uns aos outros. Exerçamos o reconhecimento ao invés de buscar ansiosamente pelo reconhecimento. E o Espírito Santo nos dará essa graça de viver esse contentamento no Senhor. E se tristes porque o reconhecimento não vem, sabidos de que em Deus nós já somos reconhecidos como seus filhos por meio do amor, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós não precisamos da aprovação da sociedade, porque Deus já nos aprovou em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso contentamento. Vamos orar neste momento? Tenha um tempo de reflexão.